Não é justo, vamos dizer, não é justo eu trabalhar ao lado de alguém que tem tantos benefícios e não tem nenhum. Então nós começamos a fazer uma pressão. Essa é uma questão do mercado, não é uma questão da lei. Não existe nenhuma lei no Brasil, além do salário mínimo, quando encontra também no direito internacional, lei dizendo o salário é tal. Não existe, isso é mercado. Nós temos critérios para fixar no direito internacional o salário mínimo e na nossa lei um piso estadual em São Paulo, no estado, e o salário mínimo que é o salário para todo o país. Mas fora disso não tem, a lei não, o Estado não interfere no mercado dessa forma, o mercado é que vai se organizar. Né? Agora, essa questão, por exemplo, de haver muita inadimplência, né? Isso é um outro problema, é uma ilusão achar que é isso. Nós temos hoje 3,5 milhões de processos. Né? Tem muita empresa hoje que tem mais processos terceirizados que processos dos empregados dele. Então as empresas até preferem nem terceirizar. Foi dito aqui já isso. A empresa é uma questão de mercado, se eu vou terceirizar ou não. Né? Então veja, essa lei até resolveria uma parte desse problema. Por quê? Porque se eu estou pagando aqui na USP houve um problema recentemente, não sei se vocês se lembram, de uma empresa de limpeza que ficou aí sem receber, houve até um manifesto, uma paralisação, até eu, na Universidade de São Francisco, tivemos um debate muito grande sobre isso. Hein? Mas esse já da USP teve aqui, agora. nós tivemos, sim, o Rio está tendo agora. Não é? Então, evidente que agora, pela lei, a empresa poderá guardar uma parte do dinheiro como calção. Se aquela empresa for inadimplente, ela vai simplesmente deixar de pagar a fatura e pagar os empregados. Quer dizer, é uma forma realmente de resolver isso. Mas veja, nós estamos falando de um mercado de 12 milhões de terceirizados, mais ou menos. Aqui eu acho que o pessoal de IPEA, de ESA, tem condições de dados, eu não entendo muito disso aí. Mas nós estamos falando de 1/3, né, menos de 1/3 dos trabalhadores terceirizados. E os outros trabalhadores, quem é que garante os direitos deles? Né? Que a empresa não possa quebrar. Então, veja, é complicado isso. Então, eu acho que se a empresa se constitui, ela deve oferecer garantias para o Estado dar o aval para ela funcionar. E aí, o Estado tem que fiscalizar, porque como é que pode uma empresa deixar de pagar salários, recolher o fundo de garantia e INSS durante tanto tempo? E a fiscalização? E foi dito o E-Social. O E-Social será uma grande ferramenta. E eu, sinceramente, não vejo nenhuma relação. Esse projeto vem sendo discutido há muitos anos. Eu falei 15, mas eu me enganei. Você fez questão de colocar 2004. De fato, 2004, eu fiz um debate no Babel há um certo tempo, e depois Arthur Maia incorporou esse projeto com a emenda dele. Né? E hoje, na verdade, só se fala em Arthur Maia, mas o projeto é Sandro Mabel. Né? Estava falando mesmo? E-Social. O E-Social. Então, o E-Social, ele é colocado num momento em que a Receita Federal avançou tanto, o Ministério do Trabalho está por trás, é o Ministério pobre. Aliás, o ministro do Trabalho ontem falou: eu não sei qual é a diferença entre atividade fim e atividade meio. Lamentavelmente, o próprio ministro falou isso. Né? Então, essa discussão também é bizantina. Mas o E-Social, o que vai ser? A empresa hoje tem um balanço que é, eu acho que vocês conhecem isso melhor do que eu, né? Que não é mais algo escriturado no papel. Né? A mesma coisa vai acontecer com o Ministério do Trabalho. Todas aquelas informações, por exemplo, de quem entrou, quem saiu, que nós chamamos de CAGED, ou a própria relação, nós chamamos de RAIS, das informações sociais, elas serão feitas eletronicamente. Então, se eu fizer hoje um pagamento para A, eu tenho que dizer quem é que pagou, eu tenho que dar uma origem daquele pagamento. Então, isso vai ser uma forma de cruzar com a Receita Federal, e acabou essa história da empresa ter lá, por exemplo, a não ser que continue com Caixa 2. E aí, obviamente, que nós temos aí a criatividade brasileira enorme. Né? Mas a empresa vai ter muita dificuldade, porque o E-Social vai ser um cruzamento de dados de maneira global. Previdência Social, Receita Federal e Ministério do Trabalho. Então, todos os dados serão colocados online, qualquer um vai acessar. Não é?
Então, há um controle muito grande. Mas isso aí é um projeto que vem sendo adiado já há diversos anos. Quem é que fez a pergunta do E-Social? Não tem nada a ver. Nós temos mais de 4 anos que está sendo adiado, porque é muito complexo, muito difícil, um custo muito grande para as empresas, e as empresas têm muita dificuldade, principalmente as empresas pequenas. Elas não têm o apoio que a empresa grande tem. Então, o E-Social não pressionou isso, né? Talvez seja uma coincidência. Pode falar. A minha dúvida é só porque prevalece, eu tenho trabalhado em empresas pequenas, prevalecem formas de contratação que não são corretas. Que Sim. Imagino que Aí isso é fraude. Mas é fraude. A fraude vai também sobreviver com a terceirização? Mas continua a fraude. A questão de permitir a contratação da atividade fim, ela é basicamente um tipo de ilegalidade. Não A que eu dúvida. estou familiarizado, por exemplo, reside aí. Eu já fui contratado como pessoa. Eu concordo com você. Eu vou confessar uma coisa a você. Eu tenho dificuldade para entender como é possível falar de terceirização da atividade fim da empresa sem você se desvincular da intermediação ilegal de mão de obra. Nós estamos falando de duas empresas fazendo a mesma coisa, uma fornece mão de obra para outra. Eu tenho dificuldade. Nós estamos falando de atividades especiais, empresa especializada em alguma área. E aí essa palavra é infeliz porque ela vai gerar um grande debate de segurança novamente e não resolve. A lei tem que ser pequena, não é? A lei áurea, um artigo só, né? E libertou os escravos. Nós temos uma lei enorme que não funciona. Então ela vai criar mais problemas do que... Tem muita gente que vai ter saudade do tempo que não tinha um marco legal. Eu acho isso. E eu acho que eram as 3 questões que eu já enfrentei. Daria para debater muito, porque realmente esse tema é fantástico, né? Eu queria só falar da questão sindical, que eu acho que não ficou claro. Eu acho que o setor bancário, eu acho que é bem... Graziele, é isso? Graziela. Bom, o projeto, e inclusive o material que eu ia apresentar para vocês aqui, que eu vou deixar à disposição aí, quem quiser, tá disponível aqui na área de trabalho do notebook aqui de vocês. Nós fizemos anteontem no GES uma reunião com as centrais sindicais, né? E fizemos lá uma oficina para levantar os pontos do projeto, que as centrais consideram como avanços, o que elas consideram como dúvidas, coisas que não estão claras, assim, bom, não entendemos direito, essa redação carece de uma redação melhor, porque não está claro, e o que as centrais consideram como pontos de retrocesso no projeto, né? Então, está bem detalhado ali, né? É um documento que as centrais vão redigir, vão enviar ao Senado, enfim, como a posição das centrais sindicais brasileiras. E um dos pontos que resta dúvida é exatamente esse da questão da representação sindical. Porque o que o projeto está dizendo? Que se a prestadora de serviço, se a contratada, porque eu não posso falar mais em prestadora de serviço, porque tem tudo isso, especialidade, especialização. O que é especialização? Especialização em quê? Né? O que é objeto social? Qual é o objeto? Que objeto social? Objeto social único? O que é isso? Que das KNAIs, né? Onde é que eu vou entender que KNAI? Classificação Nacional de Atividades, Código Nacional de Atividades Econômicas, onde é que eu vou colocar isso? O banco tem uma KNAI, o prestador do banco tem outra KNAI, então é a mesma categoria econômica? Então, quer dizer, a empresa que assumiu o back-office de um grande banco, né, tá lá, o Itaú, não vou ter caixa mais. Não vou ter caixa. Certo? Sim, professor, mas a lei... Não, a redação, estou dizendo que a redação, tal como está no PL, ela dá ênfase a esse tipo de coisa, certo? Então vai que você pode terceirizar qualquer atividade, certo? Qualquer. O banco vai olhar para as suas N atividades, já terceirizou o back-office, né? Os escriturários, o pessoal da retaguarda bancária está todo terceirizado. Inclusive, recorreram a um tipo de terceirização que é muito útil para todos nós, que é o correspondente bancário, certo? O correspondente bancário é uma forma de terceirização
da prestação do serviço bancário. E o cara está lá no correspondente e ganha R$700 por mês. O ticket a gente brinca que chama vale coxinha, R$4 dia. E o que o cara que trabalha em correspondente bancário faz? Todo o trabalho de um bancário numa agência. Recebe conta, paga conta, dá crédito. Saiu uma normativa do Banco Central muito recente que diz que os correspondentes bancários podem fazer operações de crédito. Quem que faz operação de crédito? Banco. Quem é o trabalhador que analisa as contas, que analisa se a pessoa tem condição de tomar crédito? Hoje em dia é um bancário. O cara que trabalha no correspondente, ele vai poder fazer isso. Quem é o sindicato? Aí chega o seguinte, então o banco foi lá e terceirizou a sua área de crédito. Não é mais aquele cara, não é o funcionário do Itaú, é um outro que vai prestar serviço de análise e liberação de crédito para o Itaú. A pergunta que eu faço é o seguinte: a empresa que vai fazer essa parte da operação do Itaú, que o Itaú não quer fazer mais, acha que é antieconômico, etc., ela é da mesma categoria econômica que o Banco Itaú? Porque se ela for, tá lá, empresa de crédito KNAI 6 ponto não sei o que, piriri para lá. Eu tenho lá no Código Nacional de Atividades Econômicas uma série de atividades constitutivas do ramo financeiro. KNAI, que são, se não me engano, 60 KNAIs. Tá? Todas são ramo financeiro. Se a empresa disser assim, não, eu estou no ramo financeiro e presto serviço ao Itaú, aí sim, empresas da mesma categoria econômica, ramo financeiro. Um é banco e o outro são atividades auxiliares da intermediação financeira. Chama exatamente isso, atividades auxiliares da intermediação financeira. Resolveu. Sindicatos bancários vai lá e vai representar esse trabalhador. Agora, se a empresa, que começa a prestar um serviço especializado de análise e fornecimento do crédito, for entendida como uma KNAI que não é da mesma categoria econômica do banco, for prestadora de serviço de sei lá o quê, está fora. Não é os sindicatos bancários de São Paulo ou de Guarulhos, etc., que vai representar esse trabalhador. Então, nós temos aí sim um problema técnico, de como redigir este projeto de lei de forma que eu entenda que ao fazer a terceirização se saiba exatamente que ou são empresas da mesma categoria econômica, se pertencem à mesma família KNAI, ou não. Porque se não forem, então não adiantou nada dizer que o sindicato vai representar, porque se eu disser que a minha empresa não é do ramo financeiro, é do ramo, sei lá o quê, tecnológico, não sei, eu invento uma KNAI para mim e diz, não, eu não pertenço ao seu ramo econômico. Portanto, o sindicato que vai representar meus trabalhadores não é dos bancários, é do AC Conservação. Olha, os correspondentes, os trabalhadores em correspondentes, a gente tem muito bem mapeado, eles são representados por pelo menos 10 sindicatos diferentes. Comerciários, AC Conservação, empresas de transporte e guarda de valores, todos eles trabalham para correspondentes bancários e são representados por 10 sindicatos diferentes, cujas convenções, cujos acordos coletivos de trabalho são muito inferiores à Convenção Coletiva Nacional de Trabalho dos Bancários, certo? Então isso tem que estar muito claro. O Itaú pode terceirizar a Caixa? Vocês acham? Você entraria num banco para fazer seu pagamento sem saber que aquele funcionário teve treinamento adequado? Inclusive, isso também é um ponto de dúvida para as centrais no PL. Está claro que tem obrigação de treinar? Quer dizer, se o Itaú puder... Sim, mas não está claro. Depois eu te mostro o ponto de dúvida. Te mostro a dúvida das centrais. Bom, então, o
Itaú falou, vou terceirizar minha bateria de caixa, que hoje já, você entra em banco, quase não tem caixa, pouquíssimos, né? Resultado da inovação tecnológica que todos desejam. Ninguém mais quer ficar em fila de banco, me ajuda aí, certo? Agora, os caixas que sobraram, tem lá, 5 caixas. O Itaú pode terceirizar? É atividade fim do banco. Vocês têm alguma dúvida que caixa é atividade fim do banco? Eu não tenho. É. Mas diz que pode terceirizar. Então, eu vou contratar uma empresa que vai treinar caixas e vai mandar esses caixas para trabalhar no banco. Aí essa empresa vai chegar e falar o seguinte, o que eu sou? Eu sou uma empresa o quê? Empresa especializada em caixas. Não existe isso. Qual é a KNAI? Me esclarece. Vamos abrir. Qual é o KNAI disso? Empresa especializada em quê? Em caixa bancário? Nunca ouvi dizer. Então, vai gerar, segundo você disse muito bem, uma enxurrada de questionamentos trabalhistas, né? Não tenham dúvida que, se estamos falando hoje em segurança jurídica, eu acho que com o PILEI, do jeito que ele está aí, que agora é PLC, vai exponenciar a demanda judicial. Vocês vão ter muito trabalho nos tribunais. Então, acho que o projeto, do jeito que ele está, eu ouvi uma vez uma fala de um negociador patronal da FENABAN, e ele me disse o seguinte, olha, do jeito que a coisa da terceirização está caminhando, isso em 2013, quando o projeto foi ressuscitado, tá? Porque ele ficou lá, mortinho e tal, levantaram ele de novo. Do jeito que a coisa está caminhando, esse projeto não nos interessa. O empresariado não quer esse projeto do jeito que ele foi fatiado, porque para nós ele virou um Frankenstein. Esse aí nós não queremos. Tampouco o movimento sindical quer esse projeto. Então nós estamos na mão com um PLC que ninguém quer. Vejam que loucura. E vamos falar em segurança jurídica. Quer dizer, a 331 gera insegurança jurídica. Isto que foi para o Senado é insegurança jurídica à enésima potência. O judiciário vai reagir. Vai reagir. Já há manifestações de ministros, o TST, que não passarão, né? Então, eu acho que isso que está no Senado é um Frankenstein que não vai resolver o problema de segurança jurídica para o empresariado e vai desagradar profundamente os trabalhadores. Então, não ajuda ninguém. Agora, na questão sindical é isso, é porque há uma imensa dúvida sobre essa questão de categoria econômica. Empresas da mesma categoria econômica. Eu acho o banco um exemplo muito palpável, porque é isso, eu vou falar para você do caixa do banco. Você vai no banco e vê lá o caixa fazendo o trabalho dele. E você não tem dúvida que ele é um bancário. Ele pode deixar de ser um bancário. Ou não. Depende da interpretação da lei acerca da questão da categoria econômica. Eu vou ter de ter uma empresa no Brasil especializada em caixa. Existe isso no Brasil? Existe isso. Existe alguma empresa aqui especializada em caixa de banco? Eu não conheço. E conheço especializada em TI, conheço especializada em um monte de coisa, mas em caixa de banco, nunca ouvi falar. Então, tem muita dúvida, né? Eu acho que o projeto, do jeito que ele está, ele vai mais atrapalhar a relação capital-trabalho do que ajudar. Essa é a minha posição pessoal, inclusive, porque o DIEESE também é uma entidade plural, ainda bem, né? Não é uma igreja monolítica fechada que todo mundo reza na mesma cartilha, senão não estaria trabalhando lá há 23 anos. Então, há polêmicas, há várias interpretações, e o que nesse momento a gente está tentando fazer é dar um suporte técnico, político para as centrais sindicais, para a gente chegar ao melhor termo possível. E quem sabe a gente lá no fim do túnel ache um meio termo que agrade empresários e trabalhadores, mas tem um longo caminho a cumprir. Muito obrigada. Quanto à inadimplência, é isso, né? O que a lei traz de novidade, ela dá mais garantia hoje, depois da lei, né? Com a lei, para o terceiro do que para o empregado direto. Por quê?
se ele comprovadamente trabalhou para essa terceirizadora, para outra empresa, ele pode acionar outra empresa. Ao contrário do trabalhador direto, que só pode acionar uma empresa. E fora isso, ainda tem um fundo de calção. Então, assim, a questão da inadimplência, a lei contempla e melhora a situação do trabalhador, isso é um avanço. A questão sindical, apareceu lá no meio da negociação esse artigo 8º, que prevê que se a atividade da empresa terceirizada for da Categoria econômica. Da categoria econômica? É que a primeira redação é atividade econômica, errada. Isso, Aí depois virou categoria econômica. Categoria, tem que saber qual enfim, da categoria econômica vai ser representado pelo mesmo. Agora, a racionalidade, né, é limitada, a gente não consegue prever o futuro, né? Isso vai dar confusão mesmo, mas assim, faz parte do avanço. Então, assim, os empresários não se deram conta de quanto é ruim para eles a solidariedade, a responsabilidade solidária. Porque assim, se você está trabalhando numa empresa pequena e tem alguma desavença, você vai acionar o grande, porque o grande tem mais condição, ele vai estar mais, enfim, se a causa é pequena, ele vai querer acertar logo. A pequena não tem, né? Então, e eles toparam isso. Apesar dos vários pontos ruins, a bancada patronal está querendo. Por quê? Porque essa imposição de discutir meio e fim é uma coisa que não tem fim, né? E assim, em nenhum lugar do mundo tem isso. Então, eu tive acesso a uma pesquisa da Ernst Young com 3.700 empresas na Europa, 8 países da Europa. Não estava a Itália, porque acho que a Itália proíbe a terceirização. E são 8 países, tem França, tem Espanha, Inglaterra, e os outros, a Alemanha e os menores. E aí está lá, assim, você terceiriza a atividade core, né? Terceiriza, tá? E por que você não terceiriza mais? Não, porque eu quero ter o controle do processo, porque eu quero ter o controle, não quero perder a confidencialidade, né? E, enfim, tem mais alguns outros. Quer dizer, há limites naturais para a terceirização, mesmo quando ela é liberada, entendeu? De novo, né? A gente precisa fugir dessa discussão de meio e fim. Então, assim, se fornecer caixa para uma atividade especializada, alguém vai fazer essa ginástica, e, antes de discutir se pode ou não, vamos criar um estatuto legal para acomodar o que já existe. A Petrobras tem 3.600 pessoas trabalhando lá, e certamente metade disso estão na atividade de fim, né? E não há confusão. Por isso que assim, os empresários estão topando um monte de coisa para poder dar legalidade a esses contratos, porque eles acontecem porque precisam acontecer, né? Eles estão correndo esse risco jurídico hoje, né, de serem questionados, né? Pega essa planta inteira da Volkswagen de Resende, agora é a MAN, né? Da MAN de Resende, são 12 empresas que trabalham lá, mas foi montado no sindicato, o sindicato participa, acho que todo mundo é filiado no sindicato, então não tem esse problema, né? Lá todo mundo é metalúrgico mesmo. Metalúrgico, sindicato metalúrgico. Então foi resolvido isso, né? E talvez o artigo 8º tenha sido pensado na experiência de lá. Força lá, né? Força sindical. Então assim, então, tem muito avanço, né? E agora tem coisa imprevisível, e é imprevisível mesmo. Vai poder terceirizar a caixa? Vai. Agora vale a pena? Eu não sei. Tomara que não. Não, assim, qual a diferença? Eu te pergunto, qual a diferença? São 200 mil. A gente faz passaporte hoje, o cara que atende a gente lá é terceirizado. O trânsito de São Paulo, a gestão do trânsito, os marronzinhos são tudo terceirizados, eles ainda multam a gente. São não. Entendeu? Não Oi? são. Todos os. São todos terceirizados. Então, assim, é uma realidade, isso está tudo legal. Porque, assim, vai falar que a gestão do trânsito é atividade meio da prefeitura? Não é meio, é fim. Então, assim, essa discussão de meio e fim. Agora, você imagina que a prefeitura de São Paulo teria condições de administrar esses marronzinhos? É claro que não. Quantos prefeitos diferentes a gente teve? Né? De Maluf, Marta, Haddad, Serra, Kassab, ninguém quis mexer nisso. Só para esclarecer, o Marronzinho são funcionários da CT, que é uma sociedade de economia mista,
Os meus são funcionários da prefeitura. Não, mas é uma empresa terceirizada que presta serviço para a CT. Não. Sim, senhor. Só manutenção. Os marronzinhos são todos funcionários da CT. Fora do município de São Paulo isso acontece. Ah, tá. Ok. Então eu estava enganado. Está mais informado que eu. Mas enfim. Fora de outros municípios isso acontece. Acontece. Tá. E tem um contrato. Não, enfim, depois a gente. A CT é uma contratada da prefeitura. Tem uma contratada de gestão de trânsito, que tem um contrato enorme, eu estudei uma vez isso. Eu achei que fosse a gestão disso da CT, mas enfim. Não, a CT é contratada da prefeitura. Ah, então tá. Que é economia mista. Ah, tá bom. Ok. De toda forma, é uma contratada. Economia mista, mas tinha que ser funcionário estatutário, então. É outra questão. Não, mas o artigo 173 da Constituição determina que a legislação é trabalhista. É obrigatório o regime trabalhista as empresas de economia mista e empresas públicas. Se tiver qualquer empresa, Banco Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, toda empresa é ou economia mista ou... Não, ok, mas estou falando o seguinte, a gestão do trânsito pode ser feita por terceiro, ainda que seja uma economia mista. Se uma empresa de economia mista é estatutário, tá? Não é isso. Não é isso. Estou falando o seguinte, a prefeitura pode contratar uma empresa economia mista, que é de direito privado, para fazer essa gestão. Enfim, o fato é o seguinte, exatamente, a gente terceiriza a saúde. Metade, não, mas assim, é o que funciona. É o que funciona mais. Não, funciona melhor. É claro, na comparação, tem estudos que mostram que assim, as OS têm uma produtividade melhor, um custo menor do que o Estado, e funciona melhor. E é privado. Então, assim, é fato, está acontecendo, não dá para voltar para trás, a gente precisava regulamentar. Então, para isso a lei tem vários inconvenientes para os dois lados, o que mostra o equilíbrio da lei. Agora, achar que vai sair dessa situação, uma situação mais certa, não vai, tem incerteza no futuro. Né? E o que, assim, o medo de enfrentar essas incertezas é que tem travado o processo. Né? Mas a gente precisa avançar, e por isso, assim, que todo mundo cedeu um monte de coisa. A questão da tributação, que o senhor falou do adiantamento, o governo entrou na situação, o governo está precisando de dinheiro, situação de, né, e tentou beliscar. Né? Ele queria botar uma taxação nisso. E aí, no acordo, o Arthur Maia falou, não, você vai taxar o percentual da folha, que é uma maluquice também. Quando você fatura, você tem que destacar o que é mão de obra para o outro recolher. Né? E, na verdade, eles estavam a fim de pegar os PJs, que são proibidos, mas existem. A gente não está aqui para defender, não é desses que, se quiser taxar, ele taxa, faça uma lei específica. Aí a gente quer resolver a questão da terceirização. É isso. Olha, eu tenho observações muito rápidas, na verdade, sobre as três questões, muito boas, muito interessantes, né, em pontos bem sensíveis. Olha, sobre o E-Social, na verdade é uma iniciativa muito interessante. Vai dar um trabalho louco para as empresas, elas vão gastar dinheiro com isso, pelo menos no curto prazo, mas a médio e longo prazo é uma iniciativa muito interessante porque dá transparência para uma série de indicadores laborais que a gente não tem hoje. Os indicadores vão deixar de ser declarados uma vez ao ano na RAIS, por exemplo, passar a declarar a todo momento. Né? Teve hora extra, entra no dia seguinte no sistema. Ou seja, uma coisa meio real-time ou online, assim, né? Usando os jargões aí meio das consultorias da área. É uma iniciativa interessante, que dá transparência para informações do trabalho que esse país precisa, qualquer país precisa de transparência nessa área. É muito interessante para todos os atores que lidam com essa área. Agora, não tem relação, eu acho, direta. A motivação do PL Tangana, a partir de agora, eu acho que são outras. Não tem relação, não consigo enxergar em relação ao meio social com isso. Você conhece o meio social? Tem informações sobre isso? Acho que até agora não. A partir do debate mais amplo da falta de informações. Quanto à questão da inadimplência,